E aí, curumins! Sou G. Oliveira, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde mergulharemos fundo no universo cinematográfico dos super-heróis. Hoje, vamos discutir um tema que está mexendo com a comunidade nerd, Aquaman 2. Será que foi decepcionante ou surpreendente? Vamos analisar juntos. Mas se você é novo por aqui, se inscreva no canal para não perder essas e outras notícias. Obrigado de coração por estar aqui comigo e bora pro vídeo. Desde o anúncio, as expectativas em torno de Aquaman 2 estavam nas alturas. Trailers explosivos, entrevistas empolgantes com o elenco e promessas de reviravoltas épicas criaram uma aura de antecipação única. Algumas situações à parte aconteceram, desde o anúncio de uma nova gestão da DC, o caso de polícia de Amber Heard e o que mais embolava na cabeça dos fãs era o fim do DCU a partir desse filme, lembrando que a saga do Aquaman foi muito bem avaliado no primeiro filme. Então a pergunta seria: esse personagem tem chance de continuar ou realmente tá fora do novo DC ou precisa de novos ares? Momoa atinge o pico de Momoa em Aquaman e o Reino Perdido, um naufrágio de um submarino neon de uma sequência em que o grandalhão tenta salvar o planeta do retorno do vilão Black Manta, também conhecido como David Kane, vivido ovamente pelo ator Yahya Abdul-Mateen II, que quer vingança contra Aquaman por matar seu pai no primeiro filme. E se permitiu ser possuído pelo espírito do Tridente Negro, que foi forjado por habitantes do Sétimo Reino da Atlântida, uma necrópole cheia de criaturas demoníacas. Black Manta é perigoso para si mesmo e para os outros, e não tem tanto controle da arma incrível que empunha quanto pensa que tem. Seu plano envolve o uso de uma antiga fonte de energia verde brilhante que é como a radiação vezes 1 zilhão e está acelerando o ritmo das mudanças climáticas. Logo vemos título do filme está gravado na face de uma geleira em colapso. Os fãs mais atentos perceberam a inspiração na Era de Prata do herói, e ficou muito a pergunta se realmente viríamos uma pegada mais violenta na história. Chegamos a se perguntar se o filho de Aquaman iria para o outro, se é que vocês me entendem. Do filme a melhor parte é o Momoa é o melhor motivo para ver o filme. Ele é tão legal, até mesmo idiota, quanto uma estrela de ação pode ser, ao mesmo tempo que faz você acreditar que seu personagem é fundamentalmente decente e sabe quando ele foi longe demais e sinceramente se sente mal por isso. E ele tem alcance. Em 1 minuto, Momoa estará praticamente fazendo seus próprios comentários espertinhos sobre o filme em que está, e no próximo ele chorará lágrimas amargas ou gritará de angústia ou fúria vingativa por alguma ação covarde de um bandido, como se ele está atuando em um melodrama de filme mudo com títulos. Em se tratando de outros personagens do elenco, uma pena Amber Heard ter se envolvido em polêmicas, o que causou um prejuízo enorme para ela e para a personagem. Por mais que digam que esse segundo filme era sobre um arco entre Aquaman e Or, dá pra perceber que sua participação foi recortada. Sorte que temos Patrick Wilson dando as caras como Or e puxando a responsabilidade para causar uma certa comoção pelo personagem dele. Até acho que se basearam na relação entre Thor e Loki. De certa forma, esses irmãos de cada universo dos quadrinhos funcionou muito bem. Momoa os conduz para a próxima cena, ou modo, de uma forma que faz com que pareça que tudo faz parte de uma peça. A propósito, nosso herói tem um filho pequeno neste filme, de sua esposa Mera, e há piadas óbvias, mas imperdíveis, no estilo Pixar, sobre o garoto que mantém os pais acordados a noite toda. Momoa a boa fé de uma estrela de cinema é confirmada pelas gargalhadas que ele recebe do bebê. Acho meio que já batido essa história de bebê que faz xixi na cara do pai. A gente chega até perceber que o pequeno Aquaman tem os mesmos dons do pai. Quem sabe poderia até ser melhor explorado até com mais piada sobre isso, já que todo mundo teve vez para fazer algo diferente no filme. O diretor James Wan e o roteirista David Leslie Johnson Goldrick, um dos colaboradores mais procurados de Wan. Ele escreveu o primeiro Aquaman e 2 sequências de Invocação do Mal. Não perdem muito tempo montando a história ou trabalhando para nos convencer de que o resto do elenco do primeiro filme, Temuera Morrison e Nicole Kidman como pai e mãe de Arthur, e Dolph Lundgren como Nereus, pai de Mera, tinha razões dramaticamente sólidas para ficar fora do caminho para que Momoa e Wilson pudessem carregar o fardo.
Provavelmente 2/3 do tempo de execução desta sequência são dedicados a Arthur e Or fazendo aquela coisa argumentativa de amigos em uma missão, com um pouco de reconciliação de irmãos distantes, além de traços de narrativa de redenção, lições aprendidas e admitindo que você estava errado para que você possa crescer. He needs us. We're the end of the bloodline. No, we're not. Este é um filme divertido, mas nem de longe excelente. Falta-lhe a grandeza arriscada do original, com sua dinâmica familiar flagrantemente melodramática e espetáculo obviamente ridículo, como os cavalos marinhos que relinchavam e os tubarões que rugiam. Há muita confusão na produção. Você pode ter a sensação de que havia um caos nos bastidores, e que o material que foi encenado e filmado com a intenção de ser exibido em longa-metragem teve que ser pulverizado e reconstituído na edição para fazer a totalidade funcionar para o público e os expositores. A montagem de abertura narrada por Aquaman funciona como uma tentativa de reduzir 20 minutos do tempo de execução e tirar o cenário e o pigarro expositivo do caminho para que o filme possa avançar para os pedaços com os irmãos entrando e saindo de problemas e resolvendo seus problemas de relacionamento enquanto derrubam estátuas e socam insetos gigantes. E eletrocutar pessoas com armas laser. Talvez tenha faltando um pouco mais de Reino Perdido, explorado mais o ambiente novo. Já que era essa a ideia do filme apesar de termos o avião, mas seria interessante se o espaço também fosse um obstáculo a mais. Para quem gosta de referências, mas o filme é sincero sobre seu gosto por Star Wars, até o som das armas lembram o barulho de tiros, a trilogia O Senhor dos Anéis ao vermos exércitos de criaturas que saem das profundezas e fogos em tons diferentes dos habituais. Uma espetacular cena de ação estendida é construída em torno de Arthur e Or tentando se defender de uma máquina de tripé semelhante à Guerra dos Mundos. Seguimos a dupla através de uma variedade deslumbrante de cenários, incluindo a necrópole mencionada, que Van disse ser inspirada no planeta dos vampiros de Mario Bava, e um covil subaquático secreto construído a partir de destroços de navios piratas. E uma ilha vulcânica cheia de flora e fauna mutantes de gosma verde que é como algo que Ray Harryhausen teria animado em stop motion nos anos 60. O showcase de Harryhausen Ilha Misteriosa, baseado na novela de H.G. Wells, é uma encantadora aventura de fantasia perfeita para crianças pequenas. Hi, baby boy. Talking to the fishies? You and me, son, are different. We're special. We're connected to the land and the Wan nunca realiza uma cena de ação tão virtuosística quanto a luta de pular pelos telhados no primeiro Aquaman, mas há algumas boas aqui, coreografadas, enquadradas e editadas com a clareza característica de Wan, mesmo quando a câmera está tremendo como um astronauta durante a decolagem. Alguns deles jogam à distância com nossos heróis do tamanho de partículas correndo por paisagens repletas de criaturas gigantescas, máquinas, guerreiros blindados, pedras irregulares, fogo e gelo. Kidman, Morrison, Lundgren, Abdul-Mateen e outros coadjuvantes exibem um comprometimento tão imponente com a história que você pode se perguntar o quão mais rico o filme poderia ter sido se eles tivessem sido integrados elegantemente em vez de encaixados. Este é um passeio divertido. Tal como o seu herói, ele consegue apesar de si mesmo. E há algo a ser dito sobre uma fantasia de grande orçamento que sabe o que não fazer e quando parar. Creio que os fãs de Aquaman tenham ficado mais entusiasmados do que da DC mesmo. Agora é a sua vez, o que você achou do filme? Acho que seja a última semana de exibição do filme nos cinemas. Coloca aqui nos comentários, sua participação é muito importante para mim e me inspirar a trazer mais conteúdos para vocês.